meu nome é Pedro e hoje eu vou estar falando sobre o estágio sensório-motor segundo Piaget. Então, segundo Piaget, o estágio sensório-motor ele dura do seu nascimento até o segundo ano de vida. Assim, o próprio nome diz, sensório-motor. A criança vai usar todos os seus sentidos para descobrir sobre o mundo externo. Que ela vai querer agarrar, ela vai querer ouvir, ela vai ver. Então, isso tudo vai ajudar ela a descobrir sobre o mundo. Nesse estágio, a criança busca adquirir controle motor e aprender sobre objetos que a rodeiam, usando seus sentidos. Também adquire o conhecimento por meio de suas próprias ações, que são controladas por informações sensoriais imediatas. Então, todas as ações delas vai ser meio que ela não vai ter a noção, ela vai fazer por impulso, entendeu? O estágio subdivide até em 6 subestágios, no qual os bebês apresentam desde reflexos até uma capacidade representacional do uso de símbolos. Os estágios são exploração manual e visual do ambiente, experiência obtida com ações, que é a imitação, inteligência prática, através de ações como agarrar, sugar, atirar, beber e chutar, coordenação das ações proporciona o surgimento do pensamento, centralização do próprio corpo e ação de permanência do objeto. É isso. Eu sou o acadêmico Alisson e hoje eu vou estar falando sobre o estágio sensório-motor. As repetições frequentes das ações parecem revelar o interesse em preservar experiências que sejam fonte de prazer para as crianças, ou seja, levantar uma tampa para retirar o brinquedo, aprender a bater palma. Isso são movimentos que ao decorrer do tempo vão evoluindo e criando novos esquemas para alcançar novas metas desejadas, no qual o corpo da criança vai se adaptando e evoluindo constantemente, diferenciando um movimento dos outros, dando mais coordenação motora. Sendo assim, as crianças vão ficando mais capazes de antecipar resultados e reações. Eu sou o acadêmico André e eu vou explicar um pouco sobre o estágio pré-operatório, mais especificamente de 2 a 4 anos e de 4 a 5 anos. De 2 a 4 anos, a gente ressaltou aqui que entra na fase da função simbólica. E o que seria isso? É a fase que a criança começa a imitar tudo que ela vê e escuta. O que o pai faz, o que a mãe faz, o que os pais falam, o que ela vê na escola, o que ela vê no desenho, ela começa a repetir tudo isso que ela vê ao redor dela. De 4 a 5 anos, a gente colocou aqui que entra naquela fase dos porquês. Porque isso, porque aquilo, porque eu tenho que tomar banho, porque eu tenho que ir para a escola, porque eu tenho que dormir. Aquela fase que todo mundo fica de saco cheio, né? E a gente colocou aqui também que entra o perfil dessas crianças, né, nessa época, é muito egocêntrico. Que, vamos supor, se tem 2 crianças, eu dou de 10 brinquedos, eu coloco 5 para cada. Tem muitas crianças que vão querer ficar com os 10. Tipo, ela quer os brinquedos todos para ela não gosta de dividir e não pensa no próximo. A gente também destacou aqui que entra naquele pensamento animista, que começa a dar vida aos animais, a objetos, características humanas, aqueles amigos imaginários, começa a dar vida para os bichinhos de pelúcia e essas coisas. A imaginação da criança fica muito ampla, muito forte nessa faixa etária. A gente também destacou aqui a função semiótica, que eu dei um exemplo aqui, o desenho, que tem muitos casos que algum tipo de abuso, algum tipo de distúrbio na criança, que através dos desenhos e estudos em cima pode se decifrar e chegar à conclusão de que o que está deixando a criança tão incomodada. Então, através do desenho, as crianças podem se expor. E também eu coloquei aqui para ressaltar que em muitos casos as crianças jogam a culpa nos amigos imaginários ou bonecos, brinquedos, essas coisas. Tipo, a criança quebrou um prato, não fui eu, foi o boneco, foi o brinquedo que fez isso, entendeu? Ela começa a ter essa visão. Sou o acadêmico João Victor e vou dar continuidade ao que o André está falando agora sobre os estágios pré-operatórios. De 5 anos e meio até 7 anos de idade, a criança elabora e organiza seu mundo por intermédio de esquemas padrões de respostas para eventos que ainda não possuem subsídios, para compreender e explicar artificialismo e finalismo. Neste estágio, a criança busca adquirir controle motor e aprende sobre os objetos físicos que a rodeiam.
Vou falar um pouco sobre o que é o artificialismo e o finalismo. O artificialismo é a propensão da criança em atribuir em um personagem humano a origem de tudo. O exemplo que a criança pode dar quando é pequeno, quando é de 5 a 7 anos, é a criança começar a falar, tipo, papai do céu. Daí isso é um exemplo de artificialismo. Daí agora, finalismo. Finalismo é a fase que a criança possui direcionar os eventos e explicá-los a partir de suas existências. Sou o acadêmico Lucas Gabriel e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre operações concretas que dura entre 7 a 11 anos de idade em média, e é nessa época que as crianças começam a lidar com números e relações. Nessa idade também se coincide com a época de escolarização da criança, ou seja, a época que ela vai estar entrando na escola, e esses períodos vão estar mais aguçados por conta disso. Nesse período também a criança já começa a ter seus próprios pontos de vista, sendo então trabalhados pontos de vista diferentes do seu, ela acaba deixando de lado, fazendo espécies de grupos, trabalhando em grupos com ideias de acordo com as suas, assim tendo autonomia sobre o que está falando. Nessa idade também as crianças aprendem coordenação motora, é uma época muito importante por isso, e em média vai até 11 anos, depende da criança, pode chegar até a 12 anos. Piaget afirma que todas as pessoas passam por 4 estágios de desenvolvimento cognitivo. Sou o acadêmico Rodrigo Almeida e venho apresentar o estágio das operações formais. O estágio da operação formal, ele começa aproximadamente aos 11 anos de idade e vai até a vida adulta do indivíduo. É nesse estágio que a criança consegue usar a lógica para resolver problemas, planejar seu futuro e entender o mundo ao seu redor. A partir daí, então, elas conseguem criar situações hipotéticas, mesmo sobre algo que ela não tenha aprendido ainda, e também desenvolvem possibilidades, teorias e autonomia. É nesse estágio também que ela adquire conhecimentos científicos e filosóficos. E concluindo os estágios de desenvolvimento infantil, Piaget destaca que o desenvolvimento mental pode ser enriquecido por certos estímulos e com um ambiente adequado para a criança. Assim, o crescimento delas é beneficiado em diversos aspectos, fisicamente, socialmente e até emocionalmente. É dessa forma que Piaget apresenta as etapas do desenvolvimento infantil.